A paz de Jesus, meu irmão. Salve Maria. Que bom nós estarmos reunidos aqui e nós vamos dar sequência ao estudo da Constituição Dogmática Dei Verbum. Este documento tão profundo, um presente que o Concílio Vaticano II nos deu e o qual você consegue achar no próprio site do Vaticano, tem disponível para impressão, você pode entrar lá e ter acesso a esse documento. Então, no primeiro vídeo, que foi lançado alguns dias atrás, foi abordado o proêmio deste documento, dessa Constituição Dogmática, juntamente com o capítulo 1, que iria dizer da revelação em si mesma, né? Que Deus quis se revelar e que a revelação plena veio ali através da pessoa de Jesus, o Verbo que se fez carne e que habitou entre nós. E hoje nós vamos para o segundo capítulo, que vai dizer da transmissão da revelação. Bem, Deus quis se revelar, mas como a transmissão da revelação aconteceu? Como que chegou até mim, chegou até você o Evangelho? Como a minha vida foi tocada pela verdade de tanto tempo atrás, de centenas de anos atrás, 2000 anos? Então, como essa transmissão aconteceu? É isso que nós vamos ver. E aí o documento vai iniciar esse capítulo 2 dizendo sobre os apóstolos e seus sucessores que foram os transmissores do Evangelho. Veja só, Deus dispôs amorosamente que permanecesse íntegro e fosse transmitido a todas as gerações tudo quanto tinha revelado para a salvação de todos os povos. Ou seja, Deus quis e quer salvar o povo e por isso se revelou. Mas quis que essa revelação ela fosse transmitida, que chegasse ao povo. Não é uma revelação para um grupo pequeno de pessoas, não, mas a salvação chega e é para os confins da terra, para todo o povo de Deus. Então, por isso Deus, através de Jesus, o Verbo que se fez carne, vai dizer lá no Evangelho: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ou seja, a revelação é para toda criatura, né? Transmitam a revelação a toda criatura. Nós podemos entender também assim esse pregar o Evangelho como uma transmissão da revelação ali que teve o seu sentido pleno na pessoa de Jesus. E aí o documento vai continuar dizendo: isso foi realizado com fidelidade. E como foi realizado com fidelidade? De que maneira? Através do que nós chamamos hoje de tradição e escritura, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. O que seria a Sagrada Escritura? É o que nós hoje temos e chamamos de Bíblia, né? A nossa Bíblia, a Sagrada Escritura, que anos e anos foi demorado, né, para que ela fosse compilada, para que os livros todos fossem discernidos, o que era inspiração de Deus, o que não era, né? Isso aí é a Sagrada Escritura. Mas o que é a Sagrada Tradição? Sagrada Tradição é aquilo que nós não vamos muitas vezes encontrar na Sagrada Escritura, como por exemplo os sacramentos, né? Até mesmo a compilação dos livros, né? Do cânon bíblico, né? Isso veio da Sagrada Tradição. Mas é aquilo que nós não encontramos aqui muitas vezes na Escritura, mas temos a certeza e a firmeza de uma tradição que veio ali de 2000 anos atrás, do início do cristianismo, né? Então, nós vamos tratar disso neste documento. Mas nós vamos tratar também de um outro ponto que forma o tripé da revelação. Veja, nós já falamos da tradição, nós já falamos da escritura, e agora o terceiro pé, né, desse tripé é o magistério. Magistério que tem a missão de interpretar, de guardar, de transmitir esse tesouro da fé que é a tradição e que é a escritura. Então, por isso nós temos esse tripé: a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e a Sagrada Escritura. E é deles que nós vamos falar aqui, analisando cada um, né? Que é isso que o documento faz. Nós vamos ir ponto por ponto para que nós possamos nos aprofundar nesse tripé da revelação, que é por meio dele que a revelação acontece, que a salvação chega às almas.
Bem, então nós vamos começar pela Sagrada Tradição, né? Nós vamos aprofundar um pouquinho sobre cada um desses tripés da revelação. E o documento vai dizer o seguinte sobre a Sagrada Tradição. Veja só. Os apóstolos, transmitindo o que eles mesmos receberam, advertem os fiéis a que observem as tradições que tinham aprendidos, quer por palavras, quer por escritos, e a que lutem pela fé recebida de uma vez para sempre. Então veja só, o que nós falamos um pouquinho lá no início, né, na introdução. A Sagrada Tradição é aquilo que os apóstolos receberam do Cristo, que frequentemente nós não encontraremos na Sagrada Escritura, na Bíblia, mas que a igreja sustentou até hoje. E aí o documento vai dizer: essa tradição apostólica progride na igreja sob a assistência do Espírito Santo. Ou seja, o que faz com que algo que acontecia há centenas de anos atrás ainda hoje seja vivido pela igreja, né? O que faz com que algo que foi ensinado há centenas e centenas de anos atrás ainda hoje seja vivo dentro da igreja? É a assistência do Espírito Santo, porque é Ele quem guia a igreja, né? Então, como por exemplo, nós falamos sobre os sacramentos, então, lá nos primeiros séculos foi permitido o batismo de crianças, né? Foi introduzido o batismo de crianças e até hoje a igreja trouxe isso. Ah, mas não está na Bíblia, né? O batismo de crianças, mas nós temos a tradição, porque a Bíblia foi escrita, gente. Os livros foram escritos anos depois de que Jesus já tinha ido para o céu. Então, o que sustentava o que Jesus ensinou para os discípulos era a tradição. Até que foi compilado os livros da Bíblia, né? Mas nós não abandonamos a tradição. Existe uma tradição além da Sagrada Escritura. E o que faz com que essa tradição ainda esteja viva, o que faz com que essa tradição ainda esteja acesa no coração da igreja é esta ação do Espírito Santo. Amém? Então agora nós vamos ver, né, nesse próximo parágrafo aqui do capítulo 2, a relação que existe entre a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, que é uma relação muito profunda, uma relação muito íntima. Então veja só o que o documento vai dizer sobre a Sagrada Escritura e a relação íntima dela com a Sagrada Tradição. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Tradição, portanto, e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si, derivando ambas da mesma fonte divina. Então olha que bonito e profundo isso que o documento está nos dizendo, né? Nós vimos que a Sagrada Tradição foi o que veio dos ensinamentos dos apóstolos que aprenderam com Jesus, o Verbo que se fez carne. E o que é a Sagrada Escritura? Também são os ensinamentos, também fala da vida, também nos dá direção sobre a nossa vida cristã aqui na Terra. Ou seja, tanto a tradição, tanto a Escritura, elas vieram da mesma fonte, estão intimamente ligadas entre si. Ambas saíram de Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Né? Então, não tem como separar uma da outra, porque ambas vieram de Deus. Né? E elas constituem aí o depósito da fé. Então veja só ainda mais o que o documento vai dizer. Donde resulta, sim, que a igreja não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Então, a igreja, ela não utiliza somente a Sagrada Escritura, né? Como nós temos, os nossos irmãos protestantes, eles têm a sola Escritura, né? Ou seja, somente a Escritura. Se não está na Bíblia, então não vale, né? Mas não é isso que a igreja ensina, né? Antes da Bíblia ser escrita, antes, né, de tudo isso aqui estar compilado, né, dos livros, tá editado, tudo bonitinho, existia a Sagrada Tradição, aquilo que foi passado dos apóstolos
para todo aquele povo do início do cristianismo, né? Até a Bíblia ficar pronta demorou muito tempo. Então, nós temos uma tradição, né, que existia antes ali da compilação toda dos livros da palavra de Deus. Então, nós não utilizamos somente a fonte da Escritura. Não utilizamos, mas nós utilizamos também da fonte da tradição, que está intimamente unida com a Escritura, pois vieram da mesma fonte e derivam, né, para o mesmo fim. Então agora nós vamos ver a relação que existe então entre o depósito da fé, né, que é a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, junto com o magistério da igreja. Vamos entender então o que o documento vai dizer sobre essa relação desses três pilares, né, desse tripé da revelação. Veja só. Então veja só, relação entre a tradição, a escritura e como o magistério da igreja entra aí. A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só depósito sagrado da palavra de Deus confiado à igreja, né? Então, como nós dissemos agora há pouco, é um depósito, elas estão intimamente ligadas, e ali é o depósito da nossa fé, é o depósito da palavra de Deus, né? Que veio do Deus que se fez carne e habitou entre nós. Aí vai continuar o documento. Porém, o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita ou contida na tradição, foi confiado só ao magistério vivo da igreja. Quem é o magistério vivo da igreja? São o Papa e os bispos. Então é confiada a eles a interpretação desse nosso tesouro, desse nosso depósito da fé. Então, a nossa igreja não é uma interpretação aqui, numa outra região é uma outra coisa, não. Existe um consenso do magistério da igreja, foi confiado a eles, né? Se nós formos ver o início do cristianismo, nós vamos ver que eram sagrados bispos para estar nas regiões, para quê? Para guardar o depósito da fé, para transmitir, para catequizar, mas da maneira correta, na interpretação da unidade da igreja, dada pela força e pela graça do Espírito Santo. Então, do magistério a função de interpretar e ali transmitir, né, à igreja, ao povo, ou seja, o Papa, os bispos, transmitir, guardar esse depósito da tradição e esse depósito da Escritura. Por isso que na nossa igreja as interpretações não é a deriva, né? Eu interpreto uma coisa aqui, você interpreta ali, claro, nós lemos a palavra, tiramos de Deus aquilo que Ele quer dizer para nós, mas sempre quando surge aquela dúvida assim, a gente deve recorrer à igreja, né? E nós temos um grande exemplo aqui do magistério da igreja, que é esse livrinho amarelo, não sei se você conhece, o Catecismo da Igreja, que ele vai fazer a interpretação, aquilo que a igreja de fato ensina, não os meus achismos, não as minhas concepções pessoais, mas aquilo que de fato a igreja ensina, né? E o catecismo é excelente para tirar todas as dúvidas, porque ele aqui é um exemplo do magistério da igreja. E o documento vai se encerrar no capítulo 2, dizendo o seguinte, veja só. Claro, portanto, que a sagrada tradição, a escritura e o magistério da igreja, segundo o sapientíssimo desígnio de Deus, de tal maneira, se unem e se associam que um sem os outros não se mantém. E todos juntos, cada um ao seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Ou seja, não tem como eu utilizar somente a tradição, não tem como eu utilizar somente a escritura, né? Não tem como eu pegar, às vezes, só o documento ali do magistério. Por quê? Porque os três, eles estão intimamente ligados, né? Você já viu um tripé? Eu estou gravando aqui esse vídeo por um tripé. Se eu tiro um pé dele, ele vai cair, o celular vai cair. Ou seja, a revelação, ela se dá através desse tripé. Então nós não utilizamos um pé só
para essa revelação. Mas nós utilizamos os três, porque os três estão intimamente ligados, né? E olha que bonito que vai dizer no final. E todos juntos, cada um ao seu modo, sob a ação do mesmo Espírito Santo, contribuem eficazmente para a salvação das almas. Ou seja, a revelação, ela tem como desejo, finalidade, a salvação das almas, né? Então, a revelação chega até nós para salvar nossa alma, chega à igreja para salvar o povo de Deus, para salvar a alma de cada um, porque Deus não nos quer no inferno, Deus não nos quer condenado, por isso que se revelar a nós, e esses são os três pés, né? Esse é o tripé da revelação. Eu espero que esta reflexão, este estudo possa ter contribuído, que você procure mais. Procure lá no site do Vaticano, o próprio documento. Nós não tivemos como abordar, né? Como o Renato disse no primeiro vídeo, não tivemos como abordar tudo o que o documento traz de precioso, de sabor para nós. Mas você pode estudar aí na tua casa, além daquilo que foi apresentado aqui. Procura lá então no site do Vaticano, que tem disponível para você. Que Deus abençoe você, e no próximo vídeo nós vamos aprofundar um pouquinho mais no terceiro capítulo. Que Deus abençoe.